bem-vindos ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fred Guimarães e hoje nós iremos estudar as substâncias simples e as substâncias compostas. Antes de iniciarmos a nossa aula, vocês vão se inscrever no canal e depois da aula vocês vão dar um like e vão compartilhar o link da aula com um amigo, com um colega, com um conhecido, para que eles possam desfrutar do conteúdo da nossa aula. Antes de iniciarmos a nossa aula, nós devemos lembrar alguns conceitos. A gente tem que lembrar o conceito de matéria, lembrar que matéria é tudo aquilo que tem massa e que ocupa um lugar no espaço, logo possui um volume. A gente tem que lembrar também um conceito para átomo, né? Todas as substâncias elas são feitas de matéria e a unidade fundamental da matéria vai ser o átomo. O átomo constitui a menor partícula de um elemento. A gente tem que lembrar também o conceito de molécula, né? Quando alguns átomos que sejam iguais ou diferentes, eles se combinam, eles formam uma molécula. E a substância seria, né, qualquer espécie de matéria formada por uma composição constante de elementos químicos que tenham propriedades químicas e físicas bastante definidas, bem definidas. Então, relembrando esses conceitos, a gente pode começar a falar sobre a questão da substância pura até chegar na substância simples e na substância composta. Uma substância pura, a gente vai ter um sistema onde todas as moléculas elas vão ser quimicamente iguais, né? Então, as substâncias puras elas têm algumas características que a gente tem que saber. Então, uma delas é que as moléculas serão iguais. Então, a água que bebemos, por exemplo, não é uma substância pura, porque lá nós encontramos sais dissolvidos. Então, ela não é pura do termo químico. Falando quimicamente, ela não é pura. Ela é uma mistura. Além disso, uma substância pura ela tem que ter uma composição fixa, né, que decorrem propriedades fixas, como a densidade, como o ponto de fusão, o de ebulição, como eu havia falado anteriormente. Né? Temos também a questão da temperatura, que se mantém inalterada durante as mudanças de estado físico, e além disso, ela pode ser representada por uma fórmula, porque ela tem uma composição fixa. Então, nós temos como exemplo a água, que tem uma fórmula H2O, o gás oxigênio. Nós temos o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, o NaCl. Nós temos o ouro, nós temos a prata, nós temos o ácido sulfúrico, todos eles com suas respectivas fórmulas. Aqui, a fórmula do gás oxigênio é O2. Um erro de digitação ali. É O2. Então temos aqui a substância simples. O que vem a ser uma substância simples? Uma substância simples é aquela que é formada por um único tipo de elemento químico. Então nós temos aqui como exemplo algumas substâncias simples que vão ser ou atômicas ou moleculares. Então nós temos aqui, por exemplo, o gás hélio. O gás hélio é uma substância atômica, mas ele é formado somente por átomos de hélio. Então é uma substância simples. Aqui já o gás oxigênio, ele é o O2, ele é formado por moléculas, onde nessas moléculas os átomos são iguais, são átomos de oxigênio. O gás ozônio também é uma substância simples, porque ela é formada por moléculas, onde as moléculas têm 3 átomos de oxigênio, são átomos todos iguais. E temos ainda aqui como exemplo o fósforo 4, que ele apresenta uma estrutura piramidal, tendo 4 átomos de fósforo, ou seja, 4 átomos iguais. Então, substância simples é uma substância que é formada por um ou mais átomos de um mesmo elemento químico. Já a substância composta, ela é formada por 2 ou mais elementos químicos. Então, quando as moléculas de determinada substância são formadas por 2 ou mais elementos químicos, ela é classificada como uma substância composta, ou simplesmente substância composta, né? Substância pura composta ou simplesmente substância composta. Então nós temos aqui o gás cianídrico, que é formado pelos elementos hidrogênio, carbono e nitrogênio, e temos a água, que é formada por hidrogênio e por oxigênio. Só que acontece uma coisa, um fenômeno, onde alguns elementos químicos eles formam substâncias químicas diferentes. Então, o mesmo elemento químico vão formar duas ou mais substâncias químicas diferentes. Então, quando isso acontece, nós temos o fenômeno da alotropia. A alotropia é um fenômeno, é uma propriedade pela qual um mesmo elemento químico pode formar duas ou mais substâncias simples e diferentes.
que são denominadas variedades alotrópicas do elemento. Então, essas variedades alotrópicas elas podem diferir no que diz respeito à quantidade de átomos, que é a atomicidade, ou a sua estrutura cristalina, que é o retículo cristalino. É a forma como os átomos se organizam na substância. Então, nós temos aqui o oxigênio. O elemento oxigênio ele forma duas substâncias simples diferentes. Ele forma o gás oxigênio, que é aquele que nós precisamos, que é responsável pela manutenção da vida de animais e de vegetais. Ele participa lá do processo de obtenção de energia, no caso nós seres humanos. E nós temos o O3, o ozônio, que é o gás que é formado em atmosferas superiores, onde ele está lá funcionando como um filtro da radiação UV que a Terra recebe do Sol. Então nós temos para o oxigênio duas substâncias simples diferentes: o gás oxigênio, o O2, e o gás ozônio, o O3. Eles se diferem pela quantidade de átomos, pela atomicidade. O O2 tem 2 átomos de oxigênio, enquanto que o O3 ele tem 3 átomos de oxigênio. Já o carbono, nós temos 3 formas alotrópicas. Nós temos duas principais e temos mais uma que nós estamos vendo aqui. Então, na natureza, o elemento químico carbono ele forma 3 variedades alotrópicas: o diamante, o grafite e o fulereno. Então, essas 3 substâncias simples elas são diferentes no seu arranjo cristalino. Então, nós temos aqui o diamante, que ele é formado em condições de altas pressões, onde ele tem uma estrutura, onde os átomos de carbono eles estão numa estrutura tetraédrica. O diamante é o material mais duro que existe. Agora a gente tem que entender que dureza na química, na física, dureza é resistência ao risco. A gente não deve confundir dureza com tenacidade. Tenacidade é resistência ao choque mecânico. Então, embora o diamante seja a coisa mais dura que exista, ela não é tenaz. O diamante não é tenaz. Então, quando ele toma um choque, ele se parte em vários pedaços. O grafite é aquele que nós utilizamos no lápis, onde os carbonos estão ali em anéis hexagonais, né? Então, aquelas ligações ali, elas podem se romper mais facilmente, por isso que o grafite ele desliza quando nós escrevemos. E temos o fulereno, que é uma outra forma alotrópica do carbono. Aqui a diferença entre os alótropos do carbono é a questão do retículo cristalino, do arranjo dos átomos. Temos o enxofre, né, que também forma substâncias simples diferentes. E então nós temos aqui o elemento enxofre, ele forma duas variedades alotrópicas: o enxofre rômbico, que é o mais estável, e o enxofre monoclínico. Essas duas variedades são formadas por moléculas com 8 átomos, então ela é octatômica e podem ser representadas pela fórmula S8. Então, em que é que eles se diferem? Eles se diferem no seu arranjo cristalino. Vejam que as estruturas são formadas por 8 átomos de enxofre e a diferença vai estar no seu arranjo cristalino. E por último, nós temos o fósforo. As formas de alotropia do fósforo, as mais conhecidas são o fósforo vermelho e o fósforo branco. Enquanto o fósforo vermelho não tem uma estrutura definida, a gente pode ver aqui que são várias unidades aqui, uma ligadas às outras. O fósforo branco ele é formado pela estrutura tetraédrica, ou seja, formado por 4 átomos de fósforo. Aqui nós temos o fósforo branco e aqui nós temos o fósforo vermelho. Então, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula. Muito obrigado a todos, até a próxima e bons estudos.